Olá! O Conexões está de volta com programas inéditos. Agora você pode se aprofundar ainda mais nos temas debatidos, já que o programa será dedicado a apenas um assunto. E hoje o tema é o turismo em Goiás. Vamos falar das possibilidades econômicas desse segmento e também da influência dos eventos esportivos que vão ocorrer no Brasil nos próximos anos sobre o turismo no estado. E para falar sobre isso, vamos conversar com a professora Regina Jordão, que é coordenadora do curso de Turismo e Hospitalidade do Instituto Federal de Goiás. Olá, professora Regina, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, e também vamos conversar com o professor Leonardo Ravaglia, que também é do curso de Turismo do IFG. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Bom, e antes de começarmos esse debate, você assiste agora uma matéria explicando um pouco mais sobre o turismo no estado de Goiás. Goiás é um estado que oferece atrativos para turistas de diferentes perfis, que buscam lazer, aventura, contato com a natureza e com patrimônios históricos ou ainda encontros de interesse profissional. Os atrativos do estado podem ser ordenados em 4 destinos principais: a região do Rio Araguaia, com cidades como Aruanã, Aragarças e Luiz Alves, as cidades das águas termais, como Caldas Novas e Rio Quente, cidades com patrimônio histórico, como Cidade de Goiás, Corumbá e Pirinópolis, ou então a região de grande biodiversidade, como Alto Paraíso, Cavalcante e Formosa. O presidente da Goiás Turismo destaca que tem sido feito um amplo trabalho de divulgação dos destinos turísticos em Goiás e que durante a Copa do Mundo esse trabalho vai se intensificar. Nós estamos aí trabalhando muito agora, focando na parte de promoção. A demanda da Copa no país ela é muito grande, né? Ela vai movimentar o país como um todo. E aqui em Goiás não vai ser diferente, nós vamos ter aí 7 jogos em Brasília, né? E a gente sabe que o turismo de Brasília muitas das vezes busca o nosso estado, né? Nós temos várias cidades, exemplos de Pirinópolis, que são muito procuradas pelas pessoas que estão em Brasília. Então sim, nós vamos fazer um trabalho, né, que é o Goiás com a Bola Toda, é um projeto que nós vamos estar fazendo uma mídia muito específica em Brasília para atrair o turista que procurou a cidade de Brasília, a capital do nosso país, para poder realmente desfrutar do nosso estado. O presidente ressalta ainda que o governo tem investido mais no setor, o que reflete no crescimento do número de turistas que visitam o estado. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas em 2012, houve aumento de 135% de viagens realizadas em Goiás e de 279% das viagens geradas pelos goianos. Conforme a pesquisa, Goiás é hoje o 6º estado em número de turistas. Outro indicativo expressivo apontado pela Secretaria da Fazenda de Goiás é que em 2013 foi arrecadado cerca de 865 milhões de reais em impostos estaduais, com as atividades características do turismo. A arrecadação apresentou crescimento de 22% em relação a 2012. Já em relação aos empregos, segundo o Ministério do Trabalho, o turismo gerou mais de 51 mil empregos formais em Goiás, representando quase 4% do total dos empregos formais gerados no estado. Para a professora do curso de Turismo do Instituto Federal de Goiás, apesar do setor ter se desenvolvido nos últimos anos, é preciso divulgar mais alguns destinos, principalmente a capital Goiânia. Aqui em Goiânia, eu acho que não tem sido trabalhado a atratividade da cidade, ou melhor, tem sido pouco trabalhado a atratividade da cidade, né? As próprias agências de viagem, os hotéis, pouco divulgam a cidade de Goiânia. A cidade é divulgada aí pelo poder público, até pela mídia turística, como capital dos parques, capital Art Deco, né? E não existe nenhum roteiro para mostrar esses parques, né? Nós não temos um city tour, não tem um roteiro que é oferecido para que o turista possa conhecer esses parques. Quando se fala no Art Deco, a cidade está feia, está suja. Outro problema destacado pela professora é a falta de infraestrutura nas cidades e a deficiência do aeroporto Santa Genoveva. Vem sendo discutido há tempos aí a história do puxadinho, mas então, assim, a gente vê que o aeroporto ainda não está pronto para receber uma demanda maior de turistas, né? Tem essa questão das cidades do interior, muitas delas, né,
tem uma procura, mas tem uma atratividade grande, tem uma procura, né, um fluxo de turista constante e que as pessoas ainda não estão preparadas para receber. É questão da infraestrutura, tanto hoteleira, gastronômica, ainda falta muito nas pequenas cidades. A questão do aeroporto ele é um problema não só em Goiás, mas um problema no Brasil, né? Nós precisamos realmente rever muitos conceitos, né? Rever muitas formas de receber melhor o turista. Com certeza, o aeroporto de Goiânia também ele passa por dificuldade, como todos os aeroportos do país, né? Mas eu acho que já se deu alguns passos positivos e eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Precisamos realmente ter uma seriedade, né, no que se tange a tratar bem o turista. Nós estamos fazendo algumas campanhas também educativas para receber o turista bem, né? E eu acho que essa parte realmente de movimentação, de transporte, de logística, o país como um todo, até pelo seu crescimento, ele está passando por essa dificuldade. Bom, então, para começar o debate, gostaria que vocês, professores, respondessem qual é o perfil desse turista que busca Goiás. Qual seria o perfil geral desse turista? O que ele tem, por que ele tem vindo a Goiás? O que ele tem procurado no estado de Goiás? Professora, eu gostaria que você começasse. Bom, Camila, esse turista que busca o estado de Goiás, ele tem um perfil diferente nos diversos municípios, né? Então, por exemplo, aqui em Goiânia, o forte é o empresário, é aquele que busca o turismo de negócios, né? Então, nós temos bastante eventos corporativos, que também é o forte do grande fluxo de eventos na cidade, né? Nós temos o turismo de compras e temos aqui também um perfil de um turista que vem aumentando também, que é o turismo de saúde. Porque nós temos uma força muito grande na área de oftalmo, de queimaduras, de oncologia, entre outras. Já destinos como Caldas Novas, né, já é um público mais da melhor idade, que busca um turismo de saúde, um turismo de descanso. Pirenópolis, a Chapada dos Veadeiros, já é um público também, é um público de família, né, é um público que busca lazer, descanso, mas também já busca pelo próprio potencial turístico do local, turismo de aventura, um turismo mais radical. Chapada também é um turismo esotérico, mais espiritual. Agora, o que a gente vê aqui é que esse turista é mochileiro, né, que assim, são pessoas assim que vão em grupos e levam barracas, acampam, não consomem muito, né, nos locais, não deixam receitas, digamos assim, e outros que já têm uma classe social e econômica mais alta, porque o destino Goiás ele é caro em relação ao Brasil, né, de uma maneira geral. Como visto ali na reportagem, Goiás é o 6º destino turístico do Brasil, né? Então é um número bastante expressivo. Só que a gente tem algumas vantagens para alcançar esse número que outros estados não têm. Então, por exemplo, uma cidade como Brasília, né, o Distrito Federal está dentro praticamente do estado de Goiás e qualquer viagem que ele faça ser para o estado de Goiás e conta como turistas de fora, isso realmente aumenta bastante esse número expressivo que a gente viu na reportagem. Esse turista de Brasília e também o turista de Goiânia, ele é responsável por criar alguns dos principais fluxos turísticos aqui no nosso estado. Se a gente pegar Pirenópolis, né, então tem muito turista de Brasília que vai para Pirenópolis, principalmente turismo de final de semana. Cidade de Goiás, apesar de receber mais pessoas de Goiânia, proporcionalmente ao de Brasília, também tem muito esse perfil de final de semana. Então, os nossos destinos também sofrem muito com a sazonalidade. Tá? Um caso que não sofra tanto com isso é o caso de Caldas Novas. Por quê? Porque eles conseguiram diversificar um pouco mais o turista que chega no destino Caldas. Então eles têm tanto o turista da terceira idade, como a professora Regina falou, temos o turista de lazer, de final de semana, que nós, todas as pessoas, o pessoal de Goiânia, Brasília, Uberlândia, vai no final de semana para aproveitar os clubes lá da região. Tem o turista de shows, né? Então tem um calendário de eventos já razoavelmente expressivo lá em Caldas Novas, dentre outros destinos um pouco menores e um pouco menos estruturados. Então a gente pode citar a própria Chapada dos Veadeiros, que apesar de já ser um destino conhecido internacionalmente, ele tem um perfil totalmente diferente de Caldas Novas. Inclusive o número de turistas é muito menor.
Apesar de ser menor, não significa que seja desejável que aumente esse número de turistas, até por impactos ambientais, dentre outros fatores. E as populações dessas cidades, muitas reclamam, por exemplo, Goiás, Pirenópolis, em épocas de alta temporada, em que existem muitas pessoas, às vezes a cidade fica um pouco impraticável, difícil de viver nessas cidades. Essas populações, elas têm recebido retornos, tanto financeiros, sociais, desse turismo que tem sido feito em Goiás? Olha, Camila, esse é um problema sério, né? Até complementando o que o professor Leonardo falou, por exemplo, Pirenópolis, né? Os brasileiros frequentam bastante, vem de Brasília e Anápolis, e a maior parte dos empresários em Pirenópolis, eles são de Brasília. E o turismo de Pirenópolis é um turismo caro, inclusive até já se tentou lá ter 2 preços, né, para o morador e para o turista. E é o que a gente vê que acontece em Caldas, né, que a população local ela vai indo cada vez mais para a periferia, porque ela não participa do processo. Há um impacto, né, de um aumento no campo imobiliário, há uma inflação muito grande em todas as áreas, e a comunidade local não consegue acompanhar. E eu acho que esse, inclusive, é um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando aí perante esses grandes eventos. Porque com toda essa reestruturação imediata para atender um turista, não está se pensando no morador, que vem sofrendo aí nos últimos 7 anos com uma série de mudanças e que, na realidade, impactam na vida dele, né? Ele não é conscientizado e não é convidado a participar. E aí, nós temos até o exemplo na cidade de Goiás, que agora isso está mudando um pouco, mas o morador recebia muito mal o turista, porque você imagina, todo final de semana, você recebendo Pirenópolis, N pessoas, né, que invadem o seu espaço, que é muito diferente para um empresário receber um turista, porque ele vai ter lucro, do que um morador que na realidade não vai ter lucro nenhum com isso, né? Aqui em Goiânia, eu acho que a gente não sente tanto, porque é um turismo maior de eventos e negócios, né? Ele acontece mais durante a semana, e final de semana com turismo de lazer, o turismo de compras, são em áreas que impactam, sim, o trânsito e tudo mais, mas que não afetam tanto a vida da população goianiense. Uma questão que é muito forte dentro dos estudiosos de turismo é exatamente essa relação entre impacto, as relações entre a população autóctone, a população local e os turistas. Tá? Então essas relações sociais, culturais, elas influenciam muito na região, no estilo de vida das pessoas. Né? Então, por exemplo, imagina uma pessoa vindo de Brasília, vindo de São Paulo, vindo de Goiânia, lá numa cidadezinha do interior para praticar ecoturismo. Ele tem toda uma bagagem cultural que ele traz dessa outra cidade e muitas vezes, mesmo que inconscientemente, tenta impor isso para a população local. Então tem muito conflito cultural que às vezes o turismo pode provocar. Tá? No caso de Goiás, isso acontece em boa parte do Brasil. Existe um fenômeno muito interessante, apesar de ser um fenômeno que o turismo provoca, que não é o desejável, que a professora Regina falou. O quê? As pessoas de fora, das grandes cidades, que realmente faturam com o turismo. Tá? Os principais impactos econômicos, as principais fontes de divisa derivadas do turismo vão para as mãos da população de fora. No caso de Pirenópolis, boa parte dos empresários de Pirenópolis são de Brasília, alguns são de Goiânia, Chapada dos Veadeiros, a mesma forma, alguns guias, inclusive, também são de fora, Caldas Novas, podemos citar qualquer outro destino turístico aqui no estado de Goiás. E aqui só complementando também, que eu acho que é um problema sério aqui em Goiás, essa visão imediata, né? Eu acho que se trabalha o turismo com imediatismo, né? E não com planejamento. É que também o turista se sente explorado, porque os preços praticados aqui são compatíveis com preços, né, de destinos já muito consolidados aqui no Brasil e tudo mais, né? Então,
determinados municípios que não têm estrutura, eles praticam esses preços que são praticados por outros que têm. E né? aqui que não falta dá pra muito essa comparar. visão empresarial mais consolidada das pessoas que mexem com turismo. Exatamente, com certeza. Vou ter que interrompê-las um pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente continua debatendo o turismo no estado de Goiás.